Olá a todos, aqui Neemias Gomes, fora do sistema, seja bem-vindo. Meus queridos, hoje nós vamos analisar o último trailer lançado dos Eternos. E para você que tem acompanhado nossos estudos bíblicos lá no canal Verdade Revelada, onde felizmente estamos impossibilitados de postar o vídeo, qualquer vídeo por falar a verdade, eu sugiro que você assista nossos estudos lá sobre o livro de Enoque, Jazar, Jubileus e tantos outros estudos proféticos que nós empenhamos ao longo de 10 anos. Mas hoje eu quero mostrar para vocês como essa mídia Illuminati, no caso essa cultura pop, de Hollywood, a Marvel, Disney, etc., estão mostrando o que está para acontecer nesse mundo, que está muito estranho. As coisas não estão realmente como eram antes e nós estamos para ver uma grande mudança de paradigma. Então vamos analisar aqui esse trailer com cuidado para que você entenda o que está por trás dos bastidores. 5 anos atrás, Thanos eliminou metade da população do universo. Então, parece que continua ali onde os Vingadores Ultimato deixou. E nós vamos entender que eles estão fazendo uma sequência de eventos aqui que vai culminar com eventos finais. Por isso que eu tenho falado que essa mídia está condicionando principalmente essa geração mais jovem, a Z, que é a última, a aceitar os tempos que estão vindo simplesmente de boa, como a nova era, como a reconstrução, o recomeço, o reset, etc. Mas quando na verdade estamos entrando na grande tribulação. Mas o povo desse planeta trouxe todos de volta com um estalar de dedos. O povo deste planeta, olha como é interessante, eles sempre tiram o criador da equação. Sempre são os heróis, mas é mais que isso, eles falam de plural de heróis, deuses. O súbito retorno da população. Eu acredito firmemente que vai haver um falso arrebatamento. Alguns vão sumir para que o mundo gospel principalmente acredite que Jesus voltou, houve um arrebatamento, então os enganos vão se seguir. Mas quando diz a metade voltou, é que realmente alguns ainda continuarão. Forneceu a energia necessária. E olha, que evento desencadearia uma energia dessa proporção, se não abertura de portais, a inversão do campo magnético, se não coisas relacionadas à matéria, à explosão da matéria, forças nucleares. O negócio é sério. Para dar início ao despertar. Quem é místico, nova era e etc. sabe o que quer dizer o despertar da consciência. A abertura do terceiro olho, a ativação da glândula pineal, ver o mundo espiritual entrar na quinta dimensão. Tudo isso, gente, é na verdade assimilar a dimensão do mundo espiritual, os demônios. E é isso que eles vão fazer. E aí mostra as catástrofes que vão preceder esse despertar, que são o quê? As trombetas do Apocalipse, um grande tsunami, depois vem o absinto que flagela as águas doces, então o sol e as estrelas vão perder 1/3 do brilho, e coisas assim. Abertura do abismo, chegada dos seres do abismo. Quanto tempo nós temos? E esse fator tempo sempre é importante nós considerarmos, porque muitos vão dizer o seguinte: não é fim dos tempos, está tudo voltando ao normal e você não tem que se preocupar com nada. Alguns dizem que o apocalipse já aconteceu. Então a maioria vai se surpreender. Eles falam de 7 dias. Eu acho interessante porque além do 7 ter um significado espiritual como o número do Criador, perfeito, completo, também ele tem uma associação com o tempo que dura a inversão do campo magnético. São 3 dias de escuridão, mais 4 de convulsões na Terra, de eventos catastróficos. A Marvel aí, que foi comprada pela Disney, Somos eternos. Então esses seres que estão falando aí, essa atriz, esse outro, eles não são qualquer ser, qualquer criatura. Eles se dizem eternos. Que tipo de seres se autodenominariam eternos, se não anjos? E diga-se de passagem, anjos caídos, demônios. Você vê os olhos brilhando,
viemos para cá 7.000 anos. É exatamente esse o tempo da história humana. A ciência podre vai dizer: não, a Terra tem 4,5 bilhões de anos, né? O universo 14 bilhões. Só que, queridos, está aí 7.000 anos de história do conflito entre o bem e o mal. Na verdade são 6.000 anos. Estamos chegando ao 7º milênio, né? Muito em breve. Para proteger os humanos dos deviantes, que seria ali uma classe, né, escura de seres malévolos. E esses aqui se dizem benevolentes. Agora, a Bíblia fala, né, dos filhos do Criador, os filhos de Elohim, são anjos, que pecaram com as mulheres. E disso nasceram gigantes. E a religião, ela vai negar esse fato. Mas o que acontece? Eles se dizem amantes da humanidade. Amaram tanto a humanidade que tocaram as mulheres e geraram filhos. Olha só a situação. Por que não ajudaram contra Thanos? E essa é a grande questão, queridos. Os seres angelicais que pecaram foram julgados pelo Criador e jogados no abismo. Só que eles sairão de lá na quinta trombeta. O Apocalipse 9 fala. Então, para você entender tudo isso, você tem que voltar ao início, ler o livro de Enoque. Mas nós vamos aqui dar uma dica sobre o retorno dos sentinelas, né, que são os anjos que pecaram, os anjos caídos. Ou em outras guerras ou tragédias da história. Simples, eles não podiam se intrometer porque eles estão presos no abismo. Eles vão ter que ser soltos de lá para se apresentar novamente à humanidade. Fomos instruídos a não interferir em conflitos humanos, para que não envolvam deviantes. Por quem? E novamente, eles tiram o Criador de toda a equação. Ou quando eles apresentam o Criador, eles colocam ele como vilão. Assim é Thanos, Ultron, né? Todos os vilões da Marvel têm as características assim do Criador, sendo que é uma inversão de valores. São séculos sem que eles se vejam uns aos outros. Se o fim do mundo vai ser assim, e acredite quando nós falamos para você, ainda não é o fim. Eles vão forjar um falso apocalipse. Porque o final realmente vai ser o quê? O recomeço real. Vai ser após os 3 anos e meio da tribulação. Ao menos estaremos na primeira fila. Então, os sentinelas, os anjos que pecaram, no retorno deles vão querer se manifestar para a humanidade. Eles vão querer se revelar. E vão dizer: ei, o seu DNA veio de nós criamos vocês, nós somos considerados os deuses antigos, os deuses astronautas, somos considerados ali os Anunnaki, enfim, toda sorte de misticismo e que a própria ciência falsa tem disseminado para aceitar a chegada dos demônios que vão sair do abismo. Seu sarcasmo nunca salvou o planeta. Naves. É uma coisa interessante que os anjos caídos, eles possuem plataformas. Isso é mencionado no livro de Ezequiel, capítulo 1. Plataformas voadoras são chamadas de carruagens por vezes. São chamadas de vimanas na história védica. Eles têm vários nomes, mas realmente a própria Babilônia antiga, ela tinha características de ser uma nave. E é isso que é interessante, queridos, que nós descobramos a verdade para não sermos enganados. Nós amamos esse povo desde o dia que chegamos. Então os anjos caídos, eles vão dizer que amaram o povo, ou os seres humanos, por quê? Porque eles tiveram relações com as filhas de Caim e geraram gigantes, que levou quase à extinção da terra. E o dilúvio veio e interferiu. E isso está nos quadrinhos dos Eternos, que eu falarei no próximo vídeo. Mas o fato é que eles interferiram no DNA humano e eles vão interferir novamente, já começou esse processo.
Quando você ama uma coisa, você protege. Então eles se colocam como protetores. Eles vão defender a Terra contra os invasores do espaço, vamos dizer assim. Quando na verdade os seres que vão invadir a Terra vêm do abismo também. Vêm juntamente com eles. Só que eles se dizem benevolentes. Aí você vê toda a temática alien, ufologia, toda a tecnologia avançada que eles possuem. Você vê os eventos na natureza sendo atiçados no meio desse conflito. Não podem nos proteger. E veja, com o que eles lutam na verdade são monstros, né? Espécie de monstros ou criaturas que o Apocalipse 9 descreve como os escorpiões do abismo, né? Como gafanhotos aos montes, né? Como seres voadores e etc. Não podem nos proteger, nenhum deles. Então é como se um falso apocalipse entre o bem e o mal fosse acontecer para enganar a humanidade. Esses seres que provocaram o dilúvio vão se colocar como salvadores, e tá aí, eternos. Tá aí, gente, é o trailer. Realmente não vale a pena você subestimar em primeiro lugar essas coisas e você se envolver com essa cultura maligna, porque os jovens principalmente estão levando a sério, estão acreditando. Aposto que construiu o abrigo perfeito. O que isso é feito? Ele perguntou aí de uma substância. Sempre o toque de comédia. Curta, compartilhe o vídeo. Nós somos a Resistência.